Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo, eu sou médico neurologista, eu sou formado na turma do Dr. Jorge, professor de vocês, sou lá da FAMEMA, a gente se formou em 2008, e aí depois que eu me formei eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, trabalhei muito tempo como médico de família e comunidade, foram 4 anos, e aí eu fui fazer a minha residência médica, eu fiz minha residência médica em neurologia na Unifesp, terminei em 2016, e nesse tempo depois eu fui trabalhar. Fui trabalhar, mas antes disso eu tive uma experiência legal que eu gostaria de compartilhar aí com vocês, que eu acho que faz parte, porque vocês conhecem aquela frase que fala que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então eu e a minha esposa, a gente se casou e nós tiramos 3 meses de férias e nós fomos viajar para a África. Nós alugamos um carro lá e percorremos toda ali a região sul do continente africano de carro, acampando. Então foi muito legal, nós passamos ali pela África do Sul, pela Moçambique, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue e também ali pela Namíbia. Então foi uma experiência muito bacana, que eu acho que um dia se vocês tiverem a oportunidade, acho que vale bastante a pena, porque isso abre a sua mente para culturas diferentes, povos diferentes, e você aprende a valorizar também aquilo que a gente tem de bom aqui. Porque às vezes a gente não valoriza o que tem de bom aqui no nosso país. Então, às vezes a gente vai lá fora, bate aquela saudade de casa, e aí a gente percebe como é bom estar aqui também. Beleza? Então, essa aqui é a primeira aula que eu vou dar para vocês. Ela fala sobre a abordagem inicial do paciente com dor de cabeça. Eu quero dar essa aula aqui para vocês porque é muito importante vocês saberem diferenciar uma dor de cabeça que traz ameaça iminente à vida do paciente daquela que traz sim prejuízo à vida do paciente, mas não é necessariamente uma ameaça à vida dele. Quando você for trabalhar ou num pronto-socorro, ou num pronto atendimento, ou mesmo que seja no seu consultório, você vai ter que lidar com pacientes com queixa de dor de cabeça. Não importa a sua especialidade, tá? Principalmente se você tiver diretamente relacionado com pacientes que têm dor de cabeça. Por exemplo, GO, ginecologia e obstetrícia. Precisa muito saber dor de cabeça, porque o uso de anticoncepcional está realmente associado com as crises de enxaqueca. Então tem que ficar de olho, tá? Se você for anestesista, tem que saber. Cirurgião também tem que ficar de olho, saber se aquela dor de cabeça que o seu paciente no pós-operatório está sentindo, se ela é uma dor que você pode medicar, ir para casa e ficar tranquilo, ou é uma dor de cabeça que é melhor você fazer uma tomografia e não liberar o paciente da UTI por enquanto. Tá? Então é muito importante, beleza? Bom, eu vou começar aqui a aula. Então vamos lá. Abordagem inicial do paciente com cefaleia. Para dar essa aula, eu vou apresentar 2 casos. Tá? Então imaginem que vocês estão chegando num pronto-socorro e vocês vão receber o plantão de um colega de vocês. E aí eles falam assim, olha só, aqui está tranquilo, temos só 2 pacientes, são 2 dores de cabeça, tá medicando, acho que depois que acabar a medicação, se ele estiver se sentindo melhor, libera. Então tá aqui, vamos lá. Caso clínico número 1 é a Luciana. A Luciana tem 27 anos, ela é cabeleireira e ela vem referindo que tem uma dor de cabeça há 8 horas. Então ela refere que é uma dor de cabeça hemicrânea, ou seja, só de um lado do crânio, do lado esquerdo, que começou há 8 horas enquanto ela trabalhava. É uma dor pulsátil, com foto e fonofobia, com náuseas e piora com esforço físico. E é uma dor de forte intensidade que teve início progressivo. Ela fez uso de dipirona, que teve uma melhora discreta do quadro. Ela, de antecedente, ela não tem nenhuma doença de base, não faz uso de nenhuma medicação e ela já teve episódios anteriores semelhantes, que geralmente são piores no período perimenstrual. O restante da anamnese dela, eu fui mais sucinto aqui, para a gente ser mais concentrado aqui na aula mesmo. E no exame físico, é um exame incaracterístico de doença. Não foi achada nenhuma alteração no exame físico dela.
tá bem? E agora aqui o caso clínico número 2. Vamos comparar. É o Rodrigo. Rodrigo tem 53 anos, ele é pedreiro. E ele referiu uma dor de cabeça também há 8 horas. É uma dor de cabeça, nesse caso, é uma dor de cabeça holocraniana, pega toda a cabeça, também de forte intensidade, também pulsátil, de início a 8 horas enquanto ele trabalhava. Falou que foi uma dor de cabeça que veio súbito, ao fazer esforço físico, quando ele foi carregar um saco de cimento. Associado à dor, ele teve náusea e um episódio de vômito. Não tem foto nem fotofobia, mas a dor de cabeça piora com o esforço físico. De antecedente, ele é hipertenso e é tabagista e não teve nenhum episódio prévio como dessa dor antes. Então, é a pior dor de cabeça da vida dele e nunca teve um episódio como esse antes. O exame físico dele apresenta apenas uma discreta rigidez de nuca. Demais é incaracterístico de doença. Vocês podem ficar tranquilos, que eu sei que durante a nossa graduação, a anamnese e o exame físico neurológico, eles passam meio que batido. É muito difícil uma faculdade ter uma semiologia neurológica bem detalhada. Mas aqui no MedClass, a gente já está programando um curso de semiologia neurológica. E vai ser bem bacana, quando vocês vão se familiarizar todos com esses termos e também como que fazer as manobras para pesquisa, por exemplo, de uma rigidez de nuca. Beleza? Beleza? Então aqui são os dois casos. Então, quando o paciente chega com dor de cabeça, o que diabos está doendo na cabeça dele? Né? Será que é um AVC? Será que esse paciente teve um AVC? Vocês geralmente veem assim o paciente com AVC reclamar, nossa, que dor de cabeça forte que eu tive, quando eu fui ver era um AVC. É muito pouco provável, tá? Porque não é uma estrutura que que sente muita dor, tá bem? O parênquima cerebral. Então, o que dói na cabeça é o seguinte, a pele dói. Então, por exemplo, o paciente tem uma pancada na cabeça, a pele dói. As estruturas também ali da pele também dói, que é a aponeurose, tá? O osso dói também, tá? Então, se tomar uma pancada forte, se tiver uma fratura, vai estar com dor de cabeça. Tem ali o periósteo, que também causa bastante dor, tá? E as meninges, elas doem, tá? Então, a dura, a aracnoide e a pia são estruturas que causam dor, tá bem? Mas o parênquima cerebral, ele não dói. Tanto que é possível realizar neurocirurgias com o paciente acordado, tá? Quando você precisa, por exemplo, retirar um tumor de uma área nobre que você não quer deixar sequelas para o paciente, então você acorda o paciente durante a cirurgia e vai tirando o tumor aos poucos. E com o paciente acordado, você consegue ver se ele está tendo algum déficit ou não durante o procedimento. Então, o parênquima não dói. Isso é importante depois para a gente entender a fisiopatologia da dor de cabeça. Tá joia? Então vamos lá, o paciente chegou, quais são os dados clínicos que você precisa ter? Você tem que saber se essa dor de cabeça ela teve um início súbito ou foi uma dor de cabeça que veio piorando gradualmente. Quando eu falo início súbito, é o seguinte, se você perguntar espontaneamente para o seu paciente, essa dor começou de repente ou ela foi piorando aos poucos? Muitos vão falar assim, ela veio de repente. Mas o súbito quer dizer o seguinte, se a intensidade máxima da dor de cabeça chegou dentro do primeiro minuto. Então, se no primeiro minuto a dor de cabeça já atingiu a intensidade máxima, isso é uma dor de cabeça súbita, tá? Então, deixe isso muito claro para o seu paciente. Dentro do primeiro minuto, dona Luciana, a dor de cabeça da senhora chegou à intensidade máxima? Falou, não, ela foi rápida, mas demorou assim questão de 30 minutos. Tá bom, então não é súbita, tá? Foi uma dor de cabeça gradual, tá? Você tem que perguntar também para o seu paciente quanto tempo dura a dor de cabeça. Olha, essa dor de cabeça, ela dura 15 segundos. Ela dura 5 segundos. Ela vem forte, 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 5 segundos depois passa. Né? Outros pacientes falam, não, eu estou com essa dor de cabeça já faz 3 dias. Nossa, mas dona Luciana,
3 dias direto, a senhora está há 72 horas com dor de cabeça? Sim, doutor Gustavo, faz 72 horas que eu estou sem dor de cabeça, que eu estou com dor de cabeça, mesmo que tratada ou não tratada, tá? Então, por exemplo, fala assim, quanto tempo está durando? Está durando 10 horas, mas a senhora tomou algum remédio? Tomei. Melhorou? Melhorou, só que depois voltou. Ah, tá, então ela durou aquelas horas, melhorou, aí agora voltou, tá? Isso é importante saber para a gente depois poder diferenciar também qual que é o tipo de dor de cabeça que o paciente está tendo. Intensidade da dor de cabeça. A gente divide em leve, moderada e forte. O que é uma dor de cabeça leve? É aquela dor de cabeça que não interfere nas atividades do dia a dia do paciente. Eu estou aqui com dor de cabeça, mas posso estar dando aqui a minha aula, posso estar atendendo no consultório, posso estar conversando com os familiares dos meus pacientes, sem problema. A moderada, ela interfere nas atividades do dia a dia do paciente. Então, por exemplo, não consigo mais dar essa aula aqui, vou ter que parar, vou ali tomar um remédio, vou descansar um pouquinho. Isso é uma dor moderada. E uma dor de forte intensidade é a dor incapacitante. É aquela que o paciente não consegue fazer mais nada. Ele para tudo que ele está fazendo, ele vai para a cama, ele deita e fica lá. Ele não consegue ler, ele não consegue assistir televisão, ele não consegue fazer mais nada. Isso é uma dor forte, é uma dor incapacitante. Tá joia? Localização. A gente precisa saber onde que está doendo. Principalmente se é uma dor bilateral, se é uma dor unilateral, tá? E aonde que ela pega? Tá pegando aqui a região frontal, região parietal, região occipital. Ela começa na região posterior dos olhos e irradia lá para a região occipital. Isso é importante a gente saber. Aqui eu quero abrir um parênteses para contar para vocês, já adiantando um pouco o tema da próxima aula, que é a enxaqueca. A enxaqueca, ela é também conhecida como migrânia. E de onde que vem esse termo migrânia? Vem do termo hemicrânia, que caracteristicamente a enxaqueca, ela tem a dor de cabeça só hemicrânia, só de um lado da cabeça. Por isso que ela é conhecida como também migrânia, tá bem? Fatores de melhora e piora. Então, por exemplo, a dor de cabeça piora quando a senhora deita ou quando a senhora está de pé. Isso é importante perguntar para todos os pacientes. A dor de cabeça piora quando a senhora anda, quando a senhora sai ao sol, quando a senhora come, quando a senhora espirra, quando a senhora vai ao banheiro, tá? Quando faz atividade sexual. Isso é importante também perguntar, porque tem dores de cabeça específicas que pioram, tá? Ou são desencadeadas por essas atividades. Então é bom perguntar. Sintomas associados: fotofobia, fonofobia e osmofobia. O que é fotofobia, fonofobia e osmofobia? Fotofobia é quando o paciente percebe um incômodo associado à luz. Então, a luz do computador, a luz do quarto, a luz do sol incomoda, mais do que geralmente. Tá? Fonofobia é quando o barulho também incomoda. Então, o barulho do dia a dia, os carros passando, as pessoas conversando, aquele barulho do dia a dia ele é incômodo. Tá? Então, isso é fonofobia. Osmofobia é um incômodo do cheiro. Então, o paciente está com dor de cabeça, mas aquele cheiro do colega do lado, do desodorante do colega do lado, ou das árvores, das flores, isso incomoda. E isso é importante saber porque também é característico de alguns tipos específicos de dor de cabeça. A presença associada de náuseas, vômitos, tá? Ou sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, a presença de escotomas, que são às vezes luzinhas brilhando, assim, piscando no olho, tá? Isso é importante a gente saber, porque a nossa intenção com todos esses sintomas é a gente poder descobrir qual que é o tipo de dor de cabeça que o paciente tem e assim a gente saber se isso é algo ameaçador à vida ou não, tá? E qual que é o tratamento imediato do paciente, tá bem? Importante também saber as morbidades e as medicações que o paciente tem. Então, por exemplo, se ele é um paciente imunossuprimido, é um paciente HIV,
O paciente com HIV, que não está sem tomar medicação, chega lá no seu plantão e fala que está com dor de cabeça, você vai medicar ele e vai mandar ele embora? Não. Mesmo que seja uma dor de cabeça que você considera bobinha, não existe isso. Não existe dor de cabeça bobinha, tá bom, pessoal? Dor de cabeça é um dos principais motivos que levam as pessoas a faltarem ao trabalho e terem uma piora da qualidade de vida, tá bem? Então, mesmo a dor de cabeça, que seja frequente na vida do paciente, não é uma dor bobinha, tá bom? Sempre tome cuidado quando você estiver diante de um paciente com dor de cabeça, tá? Nunca menospreze, por favor, a queixa de dor de cabeça do seu paciente, tá bem? Que outras coisas que são importantes? Se o paciente ele fuma, tá? E uso de anticoncepcionais, tá joia? Que a gente vai detalhar mais lá na frente. Isso aqui acho que é um dos slides mais importantes que vocês vão ver na sua graduação, tá? Isso aqui são os sinais de alarme para a gente saber se é uma dor de cabeça que precisa ser investigada. Investigada como? Tomografia, ressonância, líquor, tá? Internação, tá joia? Então, se o paciente tem algum desses sintomas, você não vai liberar ele sem fazer uma investigação. O quê? Não vou liberar sem nenhuma investigação. Não importa, você escreveu lá no seu prontuário, paciente refere início súbito, pronto, acabou. Esse paciente vai fazer no mínimo uma tomografia. Você não vai liberar ele de jeito nenhum sem uma investigação. Mesmo assim, você está com receio de liberar, já fez tomografia, está tudo bem? Não, não importa. Não vai liberar ele, tem dúvida, espera o neurologista chegar, conversa com ele e aí depois libera, tá bom? Então vamos ver aqui quais são os sinais de alarme. Início súbito, o que nós falamos, aquela dor de cabeça que atinge a intensidade máxima dentro do primeiro minuto. A pior dor de cabeça da vida. O paciente pode chegar falando assim, olha, eu tenho muitas dores de cabeça. Frequentemente eu tenho dor de cabeça, mas como essa eu nunca tive. Essa é a pior dor de cabeça da minha vida. Também vai ser investigado. Pacientes com imunossupressão, pacientes, por exemplo, com HIV, que usam imunossupressores, pacientes transplantados, pacientes com câncer, tá? Então, esses pacientes sempre também serão investigados. Dor de cabeça que tem início após os 50 anos de idade. É aquele paciente que ele nunca teve dor de cabeça ou tinha uma dor de cabeça com características próprias, mas depois dos 50 anos a dor de cabeça dele mudou. Tá? Ou é uma dor de cabeça nova no paciente após os 50 anos, ou é uma dor de cabeça com padrão diferente após os 50 anos. Então esse paciente também sempre vai ser investigado. Tá joia? Associado com febre ou déficit neurológico focal. Então, para isso é importante também você ter uma boa noção do exame físico neurológico, para você poder reconhecer quando o paciente tem uma rigidez de nuca ou quando ele tem um déficit neurológico leve. Às vezes um discreto apagamento do suco nasolabial, às vezes uma discreta perda de força em algum dos membros, tá? Então isso é importante também para você ficar mais atento ao seu paciente. Outra coisa, mudança do padrão habitual. O paciente, às vezes, ele já tem o seu diagnóstico. Ele fala, doutor, eu tive o diagnóstico de enxaqueca aos 30 anos de idade, desde então eu vim tratando, só que agora eu estou tendo outro tipo de dor de cabeça. E é uma dor de cabeça como eu nunca tive. Tá? Então, mudou o padrão de característica da dor de cabeça dele. Então, também tem que ficar de olho, vai ter que investigar. Uma dor de cabeça que piora ao decúbito. Isso também você tem que ficar de olho. Tudo aqui é importante. Então, você vai conversar com o seu paciente. Ele fala, olha, eu tenho dor de cabeça, tá? Mas quando eu deito, seja para ler, para dormir, eu fico 1, 2 horas deitado, não dá, eu não consigo, eu preciso levantar porque está com dor de cabeça, porque aí a dor de cabeça ataca, tá? Ou então é aquela dor de cabeça que desperta o paciente. O paciente, assim, ele vai dormir bem e no meio da noite ele acorda com dor de cabeça. Mas veja, é diferente. Você vai perguntar para o seu paciente o seguinte, o senhor acordou e viu que estava com dor de cabeça ou a dor de cabeça despertou o senhor? Se for assim, a dor de cabeça me despertou, isso é um sinal de alarme, tá? Então aí vai ter que
investigar. Isso é importante porque é um sinal de hipertensão intracraniana, tá joia? E isso às vezes passa despercebido porque acomete mulheres jovens. Então, às vezes, você não sabe que uma mulher, você não espera que uma mulher jovem tenha uma hipertensão intracraniana, mas aí tem que ficar de olho. Então, lembra dessa característica, que piora ao decúbito ou desperta o paciente, beleza? E desencadeada pelo esforço físico. Então, o paciente fala, fui na academia, enquanto estava fazendo academia, de repente veio uma dor de cabeça forte, tá? Ou então, pode acontecer, ter uma dor de cabeça específica, que chama dor de cabeça associada à atividade sexual. O paciente fala, ele estava tendo atividade sexual e começou a ter dor de cabeça. Também tem que ficar de olho, tá? Toda dor de cabeça que tenha sido desencadeada por um esforço físico, a gente vai ter que investigar, beleza? Então vamos lá ver para o nosso caso clínico número 1. É a Luciana, 27 anos, que começou com a dor de cabeça há 8 horas. Vamos procurar se ela tem algum sinal de alarme. É uma cefaleia hemicrânea à esquerda, 8 horas, que enquanto trabalhava, pulsátil, fotofonofobia, que piora com o esforço físico, mas não foi desencadeada pelo esforço físico, de forte intensidade, progressiva, fez uso de dipirona e tal, de antecedente ela também não tem nada, que chame atenção para um sinal de alarme, então pronto. Ela é uma paciente que ela não tem nenhum sinal de alarme. A gente fala, pô, beleza, essa paciente então, não vou precisar fazer um exame de imagem para ela, tá? E como que a gente vai fazer? Então, o caso clínico 1 da Luciana, ela fecha os critérios para dor de cabeça tipo enxaqueca sem aura. Então, veja só aqui no slide. Ela já teve alguns episódios como esse semelhantes, as características dela preenchem os critérios, tá? É uma dor de cabeça de forte intensidade, unilateral, com náusea, com foto e fonofobia, tá? Então aqui ela preenche os critérios para uma dor de cabeça com aura, sem aura, perdão. Esses critérios que eu trouxe aqui para vocês, eles são os critérios internacionais da classificação da dor de cabeça, de 2014, tá? Foram os últimos que saíram, são os mais recentes. Então, ótimo, já sabemos o que a nossa paciente tem. Ela tem uma enxaqueca sem aura, tá bem. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, vou falar para ela, dona Luciana, eu sei que a senhora tem, não é nada ameaçador a vida da senhora. Pode ir embora? Não, vamos ter que tratar ela. Então vamos lá, qual que é a conduta dela? Se for uma dor leve, ela pode responder bem apenas à associação de analgésicos com antiemético. Então pode fazer ali uma dipirona ou com um Plasil, tá? Mas geralmente esses pacientes não respondem, eles precisam de medicamentos mais fortes, que é a associação aí de um anti-inflamatório ou com ergotamínicos ou com triptanos. Geralmente quando a gente está no pronto-socorro, a gente faz a medicação na veia. Então aqui, ó, o que a gente sempre faz é o seguinte, pega ali um sorinho, 250 ml, faz assim uma ampola de dipirona, se ela tiver com náusea, faz também ali uma ampola de Plasil, sempre pergunta para o paciente se ele tem alergia a Plasil, nunca faz Plasil em bolos, sempre no soro, tá? E coloca ali também um anti-inflamatório disponível ali no seu hospital, tá bem? Aí você chega lá, fala para a enfermeira, fala assim, olha, aqui é a dona Luciana, ela está com uma enxaqueca, vamos deixar ela ali, ó, naquele quartinho ali de observação, ali aquele quartinho é mais escuro, é mais afastado, é mais silencioso, tá? Deixa ela ali tranquila, deixa o sorinho correndo e depois vai ali e volta para observá-la. O que mais pode fazer são os triptanos, é o sumatriptano ou naratriptano, tá joia? Esses remédios, tem que ter muito cuidado com eles, tá? Porque eles causam dependência com muita facilidade. Eles funcionam que é uma beleza. O paciente ele se acostuma, né? E aí ele começa a usar que nem bala. Só que isso causa dependência, então tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, não utilizem ele de maneira corriqueira, tá certo? Prefere usar sempre aí o anti-inflamatório. Então, beleza, aquele sorinho correu, tal, aí você vai lá avaliar a dona Luciana. Ô, dona Luciana, e aí, tudo bem? Como que a senhora tá? Melhorou? Ah, doutor, melhorou, mas eu ainda tô com dor. Ah, a dor tá incomodando ainda? Fala, tá incomodando, não tô bem para ir para casa, não. O que você vai fazer? Bom, aí você pode fazer a clorpromazina ou o haloperidol.
os dois intramuscular. Pega meia ampolinha de clorpromazina, que é o Ampliquitil, e faz intramuscular e observa, tá? Isso geralmente, essa associação, um anti-inflamatório com um analgésico, um antiemético, e aí, se necessário, depois um Ampliquitil ou um Aldol intramuscular, resolve a grande maioria dos casos, tá bem? E o opioide? Cadê aquele... Vocês ouviram falar aí do Tramal, da codeína, da morfina? Eles não funcionam bem para dor de cabeça, tá joia? Para as dores de cabeça primárias, né, eles não funcionam bem. Não existe aí na literatura indicando o uso dos opioides para tratamento da dor de cabeça. Eu reconheço que existem muitos pacientes que chegam ao pronto-socorro e falam o seguinte: doutor, eu tenho dor de cabeça, mas a minha dor de cabeça só melhora com morfina, tá? Nesses pacientes, fiquem de olho, porque provavelmente não é um paciente com uma dor de cabeça primária. Às vezes ele é um paciente que já tem aí uma dependência ao uso da morfina, ok? Então, resolvido aqui o caso da Luciana, medicou, resolveu parcialmente, fizemos mais um pouquinho ali do Ampliquitil, melhorou, vai para casa. Ótimo, resolvido. Tá joia? E aí o caso clínico número 2, o seu Rodrigo. Vamos procurar os sinais de alarme. Então, tudo isso tem que estar na sua anamnese. Chegou no final, você achou que não tem nenhum sinal de alarme, você escreve assim: paciente nega sinais de alarme. Tá joia? Tem que ter isso. Então, aqui no caso do seu Rodrigo, 53 anos, é uma dor de cabeça que começou às 8 horas. Então, uma cefaleia de holocraniana de forte intensidade, pulsátil, também de início às 8 horas, enquanto trabalhava. De início súbito. Então, ela ela atingiu a intensidade máxima dentro do primeiro minuto. Então, foi uma dor de cabeça súbita. Principalmente aqui, que foi quando ele fez o esforço físico. Ele carregou um saco de cimento. Veio associado com náuseas, um episódio de vômito, sem foto nem fonofobia, mas piora com o esforço físico. Ele é um paciente hipertenso, tabagista, então ele é um paciente que tem risco cardiovascular, tá? E nunca teve um episódio semelhante antes. Então é uma primeira dor de cabeça num paciente com mais de 50 anos de idade. Então ele tem vários fatores de risco. Então ele tem uma cefaleia súbita, de início ao esforço físico, tá? E a primeira dor de cabeça após os 50 anos. Então tem vários sinais de alarme, tá? Então, e o exame físico tem uma discreta rigidez de nuca, que também a gente vê que é um déficit neurológico focal. Então tem mais esse sinal de alarme. Então eu falo assim: seu Rodrigo, a dor de cabeça do senhor, ela pode ser uma dor de cabeça mais grave. A gente pode estar lidando aqui com o quadro de uma hemorragia subaracnoide, tá bem? Eu vou solicitar para o senhor uma tomografia, tá? Mas enquanto isso, vai demorar. O senhor vai vir aqui comigo, eu vou deixar o senhor aqui nessa sala de emergência, tá? O senhor vai ficar aqui em observação, o pessoal aqui vai estar todo mundo de olho no senhor, já vou medicar, tá? Já pode ligar ali uma dipirona para ele, tá bom? Pode colocar também ali o anti-inflamatório, que já vai dar um alívio da dor, porque aliviar a dor é sagrado, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí a gente vai pedir a nossa tomografia, solicito tomografia de crânio com urgência, tá bom? Então assim, é sempre colocar com urgência, senão vai entrar no bolo ali do hospital e vai fazer dali a 6 horas. Não, tá? É para fazer de imediato, tá bom? Beleza. Então, nesse caso clínico, tá gritando na nossa cara: tomografia de crânio, tomografia de crânio, tomografia de crânio, tomografia de crânio. Beleza, fomos lá, solicitamos a tomografia de crânio. Aí vem essa tomografia aqui. Aí você olha, tal, poxa vida, o doutor Gustavo falou que poderia ser uma hemorragia subaracnoide, né? Então sangrou, teria sangrado a cabeça dele. Aqui nesse caso, pessoal, eu estou só exemplificando para chamar a atenção para os sinais de alarme, tá? Mas posteriormente a gente vai falar com mais detalhes sobre a hemorragia subaracnoide, tá joia? Como que os sinais de alarme, como se identifica, tudo certinho, tá bem? Mas então, por exemplo, olhou essa tomografia, disse: poxa vida, não estou vendo nada, cadê o sangue que o Dr. Gustavo falou que teria?
Aí você liga lá para o radiologista fala, olha, a tomografia dele está normal. Aí você fala, puxa, ufa, achei que ele tinha sangrado a cabeça, que bom. Olha, seu Rodrigo, tá tudo bem, tá? A tomografia do senhor tá ótima, pode ir para casa, vai tomar o remédio, vai ficar zerado, o senhor vai para casa, tá bom? Foi só um susto, fica tranquilo. Vou deixar o senhor de atestado hoje, amanhã o senhor já volta a trabalhar. Beleza? Não, de forma alguma, pessoal, não, tá bom? Uma vez que você tenha feito a hipótese diagnóstica de que o seu paciente tem uma hemorragia subaracnoide, tá? Que é a cefaleia súbita. Por isso que eu frisei tanto, cefaleia súbita. Toda vez que você colocou isso no seu prontuário, que o paciente falou que a dor de cabeça atingiu a intensidade máxima dentro do primeiro minuto, isso é uma cefaleia que você vai investigar até o fim, tá? A tomografia, ela não necessariamente vai mostrar sangramento. Tudo bem, em 95% das vezes, ela mostra o sangramento, mas é um quadro ameaçador à vida e você não pode liberar 5% dos seus pacientes com dor com cefaleia súbita, porque eles podem morrer. Então você tem que refinar a sua investigação. E como que a gente vai fazer o refinamento? A gente vai fazer a coleta do líquor. Poxa vida, mas eu não sei fazer coleta do líquor. Não importa. Se você não sabe, alguém ali no hospital vai ter que saber, tá bom? Vai chamar um anestesista, vai chamar o médico mais experiente. O que você não vai fazer é você não vai dar alta para esse paciente. E se você continuar acompanhando aqui no MedClass, a gente vamos ensinar vocês a fazer a coleta de líquor também, tá bem? Então, o que a gente quer com essa coleta de líquor? A gente quer excluir se o paciente sangrou ou não sangrou, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, por exemplo, vamos posicionar o paciente que ele fica em decúbito lateral, geralmente em decúbito lateral direito, e a gente faz a punção. Geralmente, quando você faz a punção, pode ter um acidente de punção, então sangra um pouquinho. Então, começa a vir o líquor com algumas gotas de sangue. Só que conforme esse líquor vai pingando, ele vai ficando clarinho, né? Ele vai limpando. Então, por isso que quando tem suspeita de uma hemorragia, a gente faz a prova dos 3 tubos, tá? Então, a gente coleta o primeiro tubo, ele pode vir um pouquinho hemorrágico, aí depois a gente separa, coleta o segundo tubo, ele vem um pouquinho menos hemorrágico, e aí o terceiro tubo, se for um acidente de punção, aí ele já pode vir límpido. Aí você manda esses 3 tubos para o laboratório, identificado primeiro, segundo e terceiro, e vai vir ali a contagem de hemácias. Então, no primeiro tubo tinha 1 milhão, na segunda, 250 mil, no terceiro tubo vieram 50 hemácias. Então, isso foi um acidente de punção. Tá? Mas se for sangramento mesmo, o número de hemácias ele não cai. Então, no primeiro tubo vem 1 milhão, no segundo tubo 1 milhão também, no terceiro tubo 1 milhão. Você fala, isso aí é um sangramento, isso aí não é acidente de punção não, tá bem? Então olha aqui na imagem, a gente vê ali, ó, que como o líquor foi clareando, né, do primeiro ao terceiro tubo, e em cima como ele permaneceu hemorrágico nos 3 tubos, sinalizando sim que teve um sangramento. Caso esse sangramento tenha ocorrido já há algum tempo, há alguns dias, as hemácias elas já começam a sofrer degradação. E aí o líquor ele não está mais hemorrágico, ele está xantocrômico, ele está amarelado. Tá? Então isso também é sinal. E olha só como ele não clareou também, né? Ele ficou xantocrômico do primeiro ao terceiro tubo. Então beleza, esse paciente sangrou. Se você fez a tomografia, coletou o líquor e o líquor veio normal, sem sangramento, tá? Aí você fica tranquilo, tá bem? A gente sabe o seguinte, um paciente com dor de cabeça súbita, existem várias causas de dor de cabeça súbita, mas se você fez uma tomografia e você coletou o líquor, esse paciente, e os dois exames estão normais, tomografia e líquor estão normais, se você acompanhar esse paciente por 1 ano, ele não vai morrer por conta daquela dor de cabeça. Tá? O estudo mostrou que ao longo de 1 ano acompanhando esses pacientes, não necessariamente chegou-se a um diagnóstico da causa da dor de cabeça súbita dele,
mas viu que o paciente não faleceu por conta disso, tá bom? Então, você fica tranquilo, aí sim, de liberar ele para casa. Só um detalhe aqui que eu quero lembrar vocês. Depois que coletou o líquor, você vai ter que falar para o seu paciente assim: seu Rodrigo, eu vou coletar o líquor aqui do senhor, tá? Depois da coleta do líquor, o senhor vai ficar deitado por 2 horas. 2 horas, sem poder ir para casa, mas 2 horas aqui. Isso mesmo, o senhor vai ficar deitado aqui. E é deitado no reto, com a cabeça na mesma altura dos pés. O senhor não vai levantar para nada. O senhor não vai levantar nem para comer, nem para ir no banheiro por essas 2 horas. Tudo bem? Tá, joia? Daqui 2 horas eu volto, passo o resultado dos exames do senhor. Se tiver tudo normal, eu libero o senhor. Beleza. 2 horas depois você volta, senhor, tá tudo bem aqui, o senhor vai poder ir para casa. Mas em casa, o senhor vai permanecer deitado pelas próximas 24 horas. O senhor vai chegar em casa e vai continuar deitado com a cabeça na mesma altura dos pés por 24 horas. O senhor pode levantar apenas para ir ao banheiro ou comer. O resto do tempo é deitado, tá bem? Por que isso? Isso aí é para prevenir a cefaleia pós-punção, tá? Que a gente vai falar também em outras aulas, mas é bom vocês já saberem. Porque senão você dá alta para o paciente hoje, descartou que ele teve uma HSA, mas no seu plantão seguinte ele volta referindo uma cefaleia pós-punção. Então, por isso que você tem que dar essas orientações para ele. Se hidrate bastante e fique deitado, tá bom? Para prevenir que ele tenha uma cefaleia pós-punção. Combinado? Mas não é o caso aí do nosso paciente, o seu Rodrigo. Então, a gente coletou o líquor e aí a gente viu que ele teve uma hemorragia, que o líquor dele veio hemorrágico nos 3 tubos. Então, confirmada a HSA pela coleta do líquor, ele vai fazer uma angiotomografia arterial do crânio, que vai provavelmente identificar um aneurisma. A grande maioria desses casos é um aneurisma roto, que causa HSA, principalmente os 2 principais fatores de risco, hipertensão e o tabagismo, tá bem? E após a identificação da localização, do tamanho e do formato do aneurisma, é que vai decidir a conduta pela equipe da neurocirurgia. Você vai precisar de uma embolização ou de uma clipagem, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês a importância da gente identificar os sinais de alarme. Essa aula aqui é especificamente para vocês reconhecerem quadros graves, tá, com ameaça imediata à vida, de casos que não trazem ameaça à vida. Isso quer dizer que uma enxaqueca não é grave? Não. Enxaqueca, ela é grave. Então a gente tem sempre que tratar e cuidar com muito carinho, mas não é uma ameaça à vida imediata, tá bom? Posteriormente, nós vamos falar com maiores detalhes sobre a enxaqueca, sobre a HSA, sobre a cefaleia pós-punção, sobre a hipertensão intracraniana. Mas não tem como a gente discutir isso sem estar preso na cabeça de vocês os sinais de alarme. Tá joia? Então essa aqui é a primeira aula, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato aí. Um abraço.